Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha. A gente está começando mais um episódio do Tráfego Cast. A gente está começando mais um episódio sensacional para você que está acompanhando. Tira muito insight, muita estratégia daqui. Fica até o final que você vai ver. E antes de eu passar a palavra aqui para o host, para o nosso convidado especial, eu vou falar dos nossos patrocinadores, começando pelo Florentino Studio. Então, Florentino Studio é para você que precisa de página, de web designer, de editor de vídeo. Eles fazem toda essa parte, todo esse atendimento para o seu lançamento, para o seu negócio. E eles têm uma máxima que eles pegam a rapidez e eles entregam com qualidade. Então, Florentino Studio, nosso patrocinador oficial, a gente está deixando aqui embaixo na descrição um link em que você vai conseguir mandar mensagens para ele, para conversar, e ele tem uma condição especial se você falar que veio do Tráfego Cast. Então, já trabalhei com eles em projetos grandes e os caras fazem uma entrega sensacional. Então, pode buscar aqui o Florentino Studio. E nosso segundo patrocinador, a Opera Pro. A Opera Pro, eles são focados, é a empresa que eu sou sócio, que a gente tem ali um envolvimento juntos, e eles são focados na parte de processos. Para você que quer estruturar a parte de processos, de projetos, pode chamar a Opera Pro para você que precisa resolver o problema ali da sua operação, que precisa ver o que eles estão fazendo, otimizar, entregar mais. Pode buscar o Opera Pro. E a mesma coisa do Florentino, tá aqui embaixo o link para você entrar em contato e preencher o formulário, beleza? Então vamos para o nosso episódio, Demetrios. E aí, meu amigo, tudo bom? Salve, salve, Começando galera. mais um. Mais um Tráfego Cast. Eu sou Demetrios Lima, seja muito bem-vindo. Hoje recebemos o Christian Borges, que está aqui hoje com a gente. Ele que está no mercado aí desde 2012, mas vou deixar para ele se apresentar. Cris, seja muito bem-vindo ao Tráfego Cast. E antes, Aqui, na verdade... antes da apresentação desse cara sensacional que é o Cris, uma lembrança, Uma não é um presente não, lembrancinha, é uma hein? lembrancinha, Cris. do Tráfego Aí Cast sim. para Para você. você aqui. Vamos lá. Vamos melhorar um pouco a lembrança, mas é a primeira, Olha tá? lá, É a primeira. top demais. Menos choro, mais Eu já performance. tenho a camisa, agora tenho a caneca Tá também. combinando, 100%. Show de bola. Bem-vindo. Mano, se apresenta para a galera aí, por favor. Vamos lá. Bom, eu sou o Christian, sou estrategista digital, trabalho com isso desde 2012, né, como o Demetrios falou. Meu primeiro lançamento foi em dezembro de 2012, no nicho de concursos. E aí, em abril de 2013, eu estava lá na turma 0 do Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha, entre as 100 primeiras pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento aqui no Brasil. Então, desde então, comecei como copy, né? Fui evoluindo, mas sempre criando mecanismo, produto, copy de lançamento, e aí fui evoluindo para estratégia e tô aqui. Nossa. E o Cris tem uma particularidade. O Cris, ele era professor de matemática, né, Cris? Era professor de matemática. Quanto isso contribuiu para você dentro do digital? Cara, o que é massa é o quê, né? Eu comecei como copy, então, aparentemente, nada a ver. Mas por que eu comecei como copy? Porque eu era muito bom de escrever. E aí, meus irmãos abriram uma agência, precisava de alguém para escrever, eles me chamaram. Na época, eu trabalhava como assistente de conteúdo numa agência de publicidade lá em Goiânia, né? Que eu sou de lá. E aí, eu estava fazendo faculdade de matemática, trabalhando numa agência como assistente de conteúdo, hoje o social media, né? E aí comecei a trabalhar como copy. E aí, tipo, você para e pensa, pô, mas não tem nada a ver, né? Matemática com copy. E acho que isso é um grande diferencial meu, né? De, tipo, eu consigo aliar muito bem os dados, que é até o que a gente vai trazer aqui hoje, com essa questão da narrativa, da criação, da criatividade. Então, para mim, faz toda a diferença. E, cara, você falando de dados, eu acho massa porque você vem mais dessa parte de comunicação, né? Dessa parte do copy, comunicação, escrita. Você tem o background em números. Isso foi uma junção, talvez, para você virar esse puto estrategista, que você é hoje dentro do lugar que vocês trabalham, do quanto vocês faturam, né? Sim. E eu vejo que quando você consegue unir isso, a gente fala muito isso para o gestor de tráfego. Cara, você é bom nos números e tal, começa a entender um pouco mais da parte de comunicação também. Você precisa ser opinativo. Você precisa saber falar, esse anúncio, cara, não tá bacana. Ou você precisa falar, cara, eu preciso escrever aqui uma copy rapidinha só de um anúncio. Não que você vai escrever uma VSL inteira, mas ter essa noção. Você soube juntar esses dois, só que você veio pelo caminho da copy. Então, a minha impressão que eu tenho, Cris, é que você teve muito, tá conseguindo ter essas respostas muito fortes do seu trabalho, entregar muito, porque você pegou essa parte analítica e você tem um conhecimento muito bom na parte de criar concepções. É essa Isso. visão que você tem também, cara, ou não? Sim, demais. Inclusive hoje, cara, agorinha aqui, o meu gestor de tráfego mandou no grupo o relatório diário que ele manda. E ele mandou assim, ó,
nesse exato momento, no lançamento de junho, que é o nosso benchmark, foi o nosso melhor lançamento em termos de conversão, esse anúncio aqui entrou e foi o que fez a gente conseguir escalar bem. Aí ele já pediu pro meu estrategista, pro meu braço direito lá, falou, ó, já faz aí 5 versões desse lançamento, desse anúncio e aqui estão 5 ideias. Aí ele sugeriu as ideias do que a gente poderia fazer de masterização desse anúncio para ele performar. Então, tipo, é essencial que o gestor de tráfego ele entenda não só de subir anúncio e olhar CPM, CTR, mas que ele entenda também de narrativa. Por muito tempo, mano, o que eu mais estudei foi copy. Por muito tempo, assim, sei lá, uns 6 meses seguidos, eu lia e estudava copy todos os dias, porque eu sabia que isso ia ser importante para o resultado no tráfego, né? E aí, Cris, a gente sempre fala aqui que é natural o gestor de tráfego se tornar estrategista, porque o cara vê os números, entende do funil, ele fala com as outras áreas, então ele sempre desperta para a estratégia, para o que está certo, o que dá errado, né? Você acha que para copy também é esse caminho natural ou não é diferente? E você concorda que é natural o gestor de tráfego virar estrategista também? Cara, eu vou te dizer que eu acho que como o estrategista precisa das duas coisas, o cara realmente precisa se dedicar a desenvolver o lado que ele não tem, né? Como você fez, como eu fiz, como o Rodrigo fez. Então, nós 3 aqui na mesa, e a gente já trabalhou junto, então eu estou falando com conhecimento de causa, nós temos essa habilidade de dominar os dois lados. Né? A primeira vez que eu trabalhei com o Demetrius, eu falei, caraca, bicho, esse bicho é bom, hein? Porque ele vinha com as ideias, ele, cara, isso aqui, o que vocês acham e tal? Então, isso é um grande diferencial. E aí, tipo assim, para o gestor de tráfego, desenvolver essa parte de copy cara, é essencial, é essencial. E é o caminho natural se tornar estrategista se ele quiser desenvolver essa parte. Porque senão, se ele não quiser desenvolver essa parte, ele não vai conseguir ser um bom ele vai virar um estrategista. especialista, Vai virar beleza. um especialista. E não tem problema nenhum, cara. Você Isso. vira. E isso, Cris, a gente percebe que quando você começa a estudar, né? Você é do tráfego ou do copy, você começa a estudar as outras áreas que influenciam direta ou indiretamente no trabalho que você faz, você começa a ter visões de resoluções de problemas que você não teria se você ficava só na sua área. E eu percebo que você está trazendo ultimamente, eu estou vendo os lugares, eu assisti a sua palestra no último mês, a gente vem conversando muito disso, eu percebo que você enxergou muito isso, né? Você por ter essa visão analítica de números, mas essa visão de concepção, você vem de fora, de outro mercado e está há muitos anos, você consegue absorver e trazer solução para problemas. Às vezes nem tanto um problema, mas, ok, qual é o próximo nível? Pô, meu lançamento já é bom, ROAS 5, beleza. Como eu chego no ROAS 10? E você consegue ter isso, você tem a visão. E você está trazendo muito o lance do lead score. Né? Então, é um lance que a indústria já faz, coisas tradicionais, mas você pegou a visão e está trazendo e adaptando. E você vem falando muito disso. Né? O que você consegue trazer para a gente? Da onde que você tirou o estalo para falar, cara, vou fazer dessa maneira? Tem gente que já faz, ok, mas a sua maneira. Você falou, cara, essa maneira eu peguei de tal lugar, o estralo veio em tal momento, o que aconteceu? Porque os lançamentos de vocês já estavam faturando um absurdo. O Cris, para quem não sabe, ele trabalha com o Elton, lá do Corpo Explica, e eles já vinham fazendo assim um trabalho fenomenal. E aí o Cris pegou, trouxe o lead score, implementou, e o fenomenal teve ali o seu ganho mais fenomenal ainda, a melhoria contínua, né? Como que foi, Cris, esse estralo? Da onde você tirou? Qual que é o pensamento, assim? Show. Eu comecei lá com o Elton no Corpo Explica em 2020, aí fiquei com eles lá até 2021. Saí, assumi a rede de estratégia do Wendel, né? Foi onde a gente se conheceu. E depois eu voltei lá pro Elton, agora na nova empresa que é a Aliança Divergente, né? E eu tô lá desde então. Desde maio, junho do ano passado. 2023, isso. E, cara, se tem uma coisa que a gente faz lá, e sempre fez, porque o Renato, né, que é o CEO da empresa, ele é muito ligado nisso, é olhar para os dados. E a gente é muito bom em repetir. Então, o nosso lançamento hoje, inclusive estamos em captação aí para o próximo lançamento, a gente repete basicamente tudo. O que a gente faz de diferente? A gente vai testando pequenas coisas. Então, por exemplo, fui testar uma vez se mandar mensagem nos grupos durante o período de captação era efetivo ou não, porque tem aquela máxima de que não pode mandar nada, porque sai todo mundo e tal. E a gente foi testar. Pô, vamos lá. Começamos com 1% dos grupos. Fizemos o teste.
Final do Bem lançamento. controlado, igual vacina mesmo. Bem Pô, Por que louco, controlado. isso veio da matemática, Exato. provavelmente, né? Essa questão de isolar, de testar pequeno, né? Essa lógica que você Sim. segue, né? Sim. Lá eu tenho junto comigo, né, o Renato, que vem de gestão de projetos, então também é um cara muito analítico, né? O meu gestor de tráfego também, o Samuca, é um cara muito analítico. Então, não sou eu sozinho, entendeu? Quando eu tô com um ponto cego aqui, o Renato vê. O Renato tá com um ponto cego, eu vejo. Quando nós dois estamos, o Samuca vê. Então, a gente se soma muito ali. E aí, de onde surgiu o lead scoring, né? A gente já vinha medindo, porque eu costumo dizer que o lançamento é uma roleta russa. Você coloca um caminhão de dinheiro Risco na muito alto. captação e torce para que no o dia que risco abrir é o alto. carrinho seja lindo e que dê tudo certo. Mas antes, lá atrás, a gente não sabia que ia ser bom até abrir o carrinho. Com o lead scoring, com as estratégias que a gente vem desenvolvendo, hoje a gente tem controle total. Tipo, cara, eu sei que esse lançamento vai ser muito bom. Por quê? Porque eu repito tudo, exceto a live, que o Elton é muito criativo, então ele acaba... A gente segue o mesmo script, mas ele acaba criando ali no meio, então tem essa variável aí. Mas a gente sabe que vai dar certo. Por quê? Porque já deu certo antes, e a gente está repetindo, e porque eu tenho os dados de que essa captação, por exemplo, está melhor que a anterior. Então eu sei que vai dar bom. Então a gente fez nessa busca de controle, de saber que ia dar certo o lançamento. E a gente começou lá atrás a gente fez uma pesquisa com os clientes e entendeu que a maior parte dos nossos clientes já tinham feito algum tipo de terapia. O Elton, para quem não conhece, né, trabalha com desenvolvimento humano. E aí, a maior parte dos nossos clientes já tinham feito algum tipo de terapia. E aí a gente pôs essa pergunta na pesquisa. Pô, você já fez algum tipo de terapia, coaching, processo de desenvolvimento humano? Aí a gente começou a medir. As pessoas que respondiam sim, convertiam o dobro das pessoas que respondiam não. A gente começou a medir isso. E aí começamos a otimizar o tráfego com base nisso. Então, tipo, cara, um anúncio que trazia muito sim de terapia era muito bom, acima de 50%. Um anúncio que trazia muito não, a gente analisava aí o custo por lead e se tivesse um custo por lead muito alto e alta taxa de não, a gente desligava. E começamos nisso. Só que lá no final, quando a gente foi fazer o debriefing, né, a gente viu que não tinha um padrão muito claro ali. Tinha anúncio com alta taxa de sim de terapia que trazia uma conversão absurda, mas também tinha anúncio com uma taxa não tão alta de sim, mas que também era bom. Aí tá, o que a gente pode analisar mais? Aí a gente começou a analisar renda. Beleza. Colocamos renda na equação, né? Pesquisa. E aí já tinha... Começou a questão combinar coisas Isso. ali, né? Isso. E aí, pô, começamos a medir renda acima de R$ 2.500, que é o ticket do produto, né? E aí foi, pô, quanto mais renda acima de 2.500, naturalmente, o cara vai converter melhor. Começamos a combinar essas duas coisas. Chegou um momento em que a gente pegou todas as perguntas da pesquisa. Então, chegou um momento em que a gente pegou todas as perguntas da pesquisa e analisou. Pô, peraí, eu consegui medir a conversão de cada resposta. Então, por exemplo, se o cara respondeu que tem de 18 a 25 anos, ele tinha uma conversão 0,85, alguma coisa assim, conversão X. Se ele respondeu que ele tinha de 25 a 35, ele tinha uma conversão Y. E eu comecei a medir a conversão dessa galera. E aí a gente falou, pô, por que não jogar a partir disso? Então vamos lá. Aí foi onde surgiu o lead scoring, né? Porque a gente viu que existia uma diferença significativa na taxa de conversão de acordo com a resposta. Então, o cara que tinha de 18 a 25 anos, ele convertia muito menos do que o cara que tinha de 45 a 55, por exemplo. Entendeu? Escolaridade é a mesma coisa. O cara que tinha ensino fundamental, ele tinha uma conversão muito diferente do cara que tinha ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, como essa diferença na conversão era significativa, quer dizer que quanto mais gente mais qualificada eu comprasse, maior seria a minha conversão no lançamento. Então, a gente tinha essa hipótese. E aí, eu peguei as respostas da pesquisa, peguei a porcentagem de cada resposta ali e calculei o lead scoring com base nisso. E aí,
uma coisa importante, né, que a gente só conseguiu fazer o lead scoring ser tão efetivo por causa disso, foi que a gente foi aumentando a taxa de resposta da pesquisa. Exato. Quando a gente tinha 10% de resposta da pesquisa lá atrás, era mais demorado para a gente otimizar o tráfego com base nisso, porque, pô, 10%. E era mais arriscado, um volume de dados pequeno, e era mais arriscado, porque eu não tinha menor. uma taxa de confiança muito alta. Pô, era 10% da audiência. E aí a gente começou, pô, o que eu posso fazer para aumentar essa taxa de resposta da pesquisa? Ah, beleza, vamos mandar mensagem no privado, API oficial para o cara responder. Aí, o Cris já está falando o que fazer para aumentar a taxa de resposta nas pesquisas. E aí, beleza, aumentamos de 10% para 50%. Pô, já é... 40% de aumento, Mas vocês dão Cris? algum bônus para quem responder? Nada. A gente só fala, ó... Só de disparo e na API oficial do disparo na WhatsApp? API oficial. Gastávamos 200 pau de... E, Cris, fala aquele de negócio disparo. na balança, o Cris falou, porque assim, você fala, pô, cara, mas aí eu vou gastar 200 mil. Beleza. Quanto percentualmente desses 200 mil vai te trazer de dados que lá na ponta vai... Porque vocês têm time Você comercial converter muito muito mais. forte, né? Time comercial forte. Então imagina você jogar pro Toda a minha comercial, venda só passa quem pelo vai... comercial. Então, é uma balança. Beleza, pus 200, tem 3 milhões a mais. Sim. É mais ou menos esse o pensamento. Então, só para você ter uma ideia, né? Nesse lançamento do primeiro lead scoring, a gente teve um aumento de 63% na conversão. Ô, louco, mano. Sacou? Porque você muita acertou coisa, velho. o tráfego para trazer, né? Exatamente o faixa. E o comercial sabe exatamente... Porque imagina, quantos mil leads médio de um lançamento de vocês, Cris? A gente capta em torno de 500 mil, 550, às vezes 450. Beleza, o E seu aí- time comercial é grande, mas para abordar... Uma escala muito Não, grande. E aí vai para o comercial em torno de... Porque a gente trabalha com uma aplicação, né? Então vai para o Isso. comercial mais de 50 mil leads durante o lançamento. É humanamente... Que demonstraram interesse. Aí, entendeu? tipo assim, se você tem já esse lead score, ele vai atacar o certo, a conversão vai ser muito E, mano, maior. o mais conceito rápido. de lead score, né, já era meio que natural dentro do digital, só que ninguém tinha aplicado de fato com faixa, medindo taxa de conversão e direcionado o tráfego. As pessoas vinham só depois, né? Exato. Você faz ongoing. Acho que esse aí é o Sim. diferencial O muito negócio grande. é o ongoing e alimentar o tráfego com isso. Cara, você alimentar o tráfego, o seu pixel, e você deixar a pontuação de um meta ads, mas é aí que é o E o caminho. erro também acho que é olhar poucas perguntas, ou só uma, né? Acho que tem que Sim, combinar, né? sim. Mas acho que é uma evolução, né? É natural pensar numa principal, né? Exato. E aí vai evoluindo. E aí eu parei de ser refém do CPL, né, mano? Eu parei Total. de ser refém do custo por lead. Tipo assim. E você parou de Nossa, ser, o tipo gestor assim, entre aspas, agradece aí. refém do seu expert. Não tô dizendo que é mais assim, a gente sabe como é o expert, mas olha o custo meu. Calma, eu tô aqui. E aí você mostra ali o isso. negócio, né, Bom, Cris? Eu acho que vai... E uma coisa, trazer aqui que o Cris falou, que é muito, muito importante, né? Porque o lançamento é o quê? Você põe um caminhão de dinheiro e tem que dar certo. E às vezes você fala, beleza, galera, colocamos dinheiro, vamos fazer aqui uma oração para dar certo. Só que o que você tem que... E aí eu falo muito isso para uma cliente nova, até que eu tô agora, a gente tá começando a olhar os históricos, porque... A previsibilidade não é tão fácil, só que você consegue ter indicadores específicos que vão dar o apontamento para o seu lançamento. Então, por exemplo, eu olho muito ali o CPL, ok, hoje em dia estou olhando mais o lead score, mas eu olho taxa de entrada no grupo do WhatsApp, taxas de cliques dentro do CPL que vai ter, taxas de comentários, se é aquele CPL gravado e comentários dentro da página, eu olho taxa de resposta e ali eu vou medindo para falar, opa, vai dar merda. Só que além dos apontadores, eu gosto de ter os protocolos. Porque não adianta nada. Beleza, tem os apontadores. Ah, era para estar 80% do grupo do WhatsApp, tá 50%. E aí? Tá 50%. Né? É o famoso e aí, né? Galera, E aí? vai dar merda. Vai dar merda. No próximo a gente vê como arruma. Né? Não tem... Às vezes, Sim. é o que a gente fala. Às vezes você tá 2 lançamentos de falir sua empresa. Então, além dos apontadores, cara, pega 5. 5 apontadores. O Cris tem uns 30, vocês têm lá, né, Cris? Sim. Mas pega 5 apontadores, entrada em grupo do WhatsApp, comentários, cliques dentro do seu CPL, enfim, pega 5 apontadores e pôs apontadores, coloca 3 protocolos para cada um. Tá uma merda a entrada de grupo. Quais são os 3 protocolos a seguir? Aí você consegue ter uma... Vamos pôr previsibilidade, uma previsibilidade pelo menos se vai dar merda ou não. Quanto vai faturar? Não é isso, mas é se vai dar merda ou não. Só que aí você tem que ter um histórico. Você não pode tirar do sovaco e falar, Sim. é 70%. Não, não tem o histórico. Então, a partir de hoje,
Você tem que ter o seu histórico. Lembrei né? de um cliente que era desse jeito aí. Tirava do... Não, é tanto. É by Rexona. Tira do sovaco e vai. Era isso. Em cima dessa de lead score, mano, o que eu penso também? Isso daí são os requisitos pro cara ser bom ou não. Mas isso não significa necessariamente se ele está na temperatura correta, né, de audiência, Perfeito. e se ele tem o nível de consciência correto também sobre o problema que seu produto vai resolver, né? Uhum. Então, eu vejo uma galera olhando a pesquisa, fazendo lead score e considerando os requisitos como a única coisa para ver se vai dar certo ou não. Você também entende que temperatura e consciência sobre o seu produto também é algo que é bem importante para você analisar o cara, se vai dar bom ou não lá na frente, etc. Porque, um exemplo, uma pessoa uma vez chegou em mim e falou, vamos capturar lead frio para um meteórico de black, um exemplo. Aí ele falou, não, mas aí a gente acompanha no lead score, se vier fachar, tudo bem. Mas aí eu falei, mas você concorda que o cara precisa estar ancorado na sua oferta tradicional para fazer sentido a oferta que você vai fazer na black, para ele ter realmente a sensação de estar ganhando? Porque se é um cara frio, ele não sabe do que você vende, etc., ele tem o requisito, mas ele não tem a temperatura e a O nível consciência. de consciência. Cara, esse ponto que você tocou é primordial. Por quê? Não adianta nada eu pegar um faixa A frio e jogar direto numa oferta, porque a chance dele comprar é muito Exato. pequena. Uhum. Então, eu preciso considerar a temperatura e eu preciso considerar nível de consciência. Como que a gente faz lá? Eu tenho 3 captações diferentes rodando ao mesmo tempo. Uma para público quente, uma para público morno, para público frio. 50% em média do meu lançamento é público frio. A vantagem do lançamento, e aí precisa ser um lançamento bem feito, é que ele serve justamente para elevar esse nível de consciência. Então, hoje, por exemplo, a conversão do meu público frio é bem parecida com a conversão do público morno. Às vezes até maior. No Google mesmo é até maior. Então, tipo assim, é essencial ter essa divisão e essa consciência de que, não é só o requisito do lead score. Tem que considerar a temperatura e eu tenho que considerar o nível de consciência do cara. E aí, no lançamento em si, o que a gente faz? Para elevar o nível de consciência desse cara, eu tenho que trazer ele para a CPL. Então, o que eu faço? Eu faço um aquecimento intencional, falando para ele, bicho, você precisa vir. E aí, com os argumentos necessários para ele estar ao vivo. Então, hoje, por exemplo, a gente está, em média, com a taxa de presença no CPL 1 de 15%. Num lançamento, ao vivo, Bom. num lançamento que... Nessa escala é muito alto. Nessa escala, né? Na 500 escala mil de leads. 500 mil, É, 15% é o top. Isso. Tipo, no último a gente bateu 75 E mil ao assim, vivo. sabendo que 50% da sua captação é fria, o seu CPL1 já também é direcionado para, a galera nunca me viu, né? Você também usa isso para a construção do CPL, ou não? Sim, então, aí tem um ponto que é, os nossos anúncios, eles são de conteúdo. Então, a gente senta, Verdade. eu e o expert, ou Não é direto, né? alguém do time, o expert, e vai gravar um podcast. E aí, desses podcasts saem os anúncios. Então, são anúncios de conteúdo, não é um anúncio direto assim. Você que está aí assistindo e tem esse problema, se cadastra aqui que vai ter um evento e tal. Não é assim, a gente não faz isso. Nesse lançamento, a gente está começando a testar, e aí numa escala bem pequenininha, para ver o impacto desse anúncio mais direto no resultado lá no final. Eu não vou simplesmente substituir tudo só porque o lead está mais barato. Né? Então, nesse lançamento, a gente vai começar a testar esses anúncios mais diretos. Mas o meu anúncio, primordialmente, é de conteúdo. Então, o cara que chegou, ele já chega, ele já chega meio interessado ali, pelo menos curioso. Né? E aí, das narrativas que a gente tem 3 tipos de pessoa aqui nessa aula hoje. Os curiosos, os desconfiados e um outro lá que eu não lembro agora. Os determinados. Por quê? Porque eu tô falando com aquele cara com o nível de consciência lá embaixo, com o nível de consciência médio e com o cara que está com o nível de consciência maior. Entendeu? Então, eu considero isso sim. E considero o lançamento exatamente como esse processo de elevação do nível de consciência do cara em relação ao problema que ele tem e à minha solução. A parada é entender o contexto que você está, né? E aí definir a melhor estratégia baseada no contexto, né? Então, se é uma oferta direta como um black meteórico, não faz sentido. Agora, o lançamento que faz esse papel, pode ser que faça sentido junto com os requisitos ali. Né? E, cara, no nicho a minha percepção, eu rodei também para um cara bem grande já, e a minha percepção é, vocês ali com o Elton, o Calabresa, o pessoal do reservatório de dopamina, se você for ver os anúncios,
todos têm essa pegada, não de, vem para o meu curso, igual quando a gente roda de marketing, dessas coisas. É muito, envolve a pessoa naquela Não é tão dor. marqueteiro, mano. É uma coisa mais... E acho que é proposital, do psicológico mesmo. Sim. Porque é o que vocês vão falar, né? É o que vocês vão trazer, normalmente, na CPL. Você envolve ele naquilo, se você vê os do Calabresa, é exatamente isso. O do reservatório é exatamente isso. É muito... E às vezes você que não tá nessa, você fala, nossa, não aguento mais ouvir isso. Só que é o que pega essa galera para vir já. É por isso que eu vejo que o público de vocês, mesmo sendo frio, a impressão que eu tenho é que já chega muito consciente. Sim. Né? Eles têm a consciência do problema muito dentro deles. Né? É a impressão que eu tenho. Assim. É porque eu tenho um mecanismo único muito claro, sacou? Lá. Então, tipo assim, eu pego o cara pelo mecanismo. Ele... Mas peraí, que diacho é isso de permissão? Né? Deixa Por isso que se alguém vai copiar o Elton, a tendência não dá Não, certo. eu acho não que o dá. da permissão tá dando muito bom, porque eu já vi Muito bom. 2 ou 3 diferentes da moça falando o que é permissão. Aí um Elton fala, para que você quer saber? Aí o outro lá fala, permissão, 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 permissão. Vocês estão falando o dia inteiro. Cara, inclusive, Tipo, é um esse mecanismo único anúncio, muito forte, cara. esse anúncio, a gente falou, né, dela. A moça começa perguntando o que é permissão. É a Natânia, uma estrategista lá. E aí, a gente pensou, pô, esse anúncio vai funcionar bem para público morno e quente. Não vai funcionar para público frio, porque, pô, o que o cara Do frio... nada, né? O que É, é do nada. Curiosidade, cara. É curiosidade. Bicho, tá funcionando bem pro público frio. Eu sou, entre aspas, o público frio, vamos agora não mais, mas eu fiquei curioso. Eu falei, como assim Não, muito permissão, bom. cara? E aí, a hora que ele fala assim, pra que você quer saber? Eu falei, não, pera aí, eu não quero. Que isso? E, mano, é da hora. Tem uma coisa que eu queria falar sobre o lead scoring, que a gente acabou passando aqui, que é... Pô, a gente tava falando antes aqui, né, de um jeito de, pô, comprar mais faixa A, excluir o faixa D. Só que tem um ponto que é, eu não preciso necessariamente tirar o faixa D da captação, até porque é impossível, né? O que eu preciso olhar? Pô, esse cara tem uma conversão, nem que seja uma conversão mínima. Eu tenho que olhar o quanto eu posso pagar nesse cara, para que ele me dê ROI, certo? Então eu fiz um lançamento de um outro expert nosso, do mesmo produto, Aliança Divergente, mas era um lançamento de relacionamento, chama Raio-X do Amor. E no relacionamento, naturalmente, vem um público mais faixa C e D, né? E aí, a gente estava com em torno de 30% de faixa C e D, 30% de cada, né? O que no outro lançamento que fala mais de dinheiro, o faixa D é 15%. Então, você pensa, pô, o que eu faço? Eu paro a captação? Eu melhor... Não precisa. Você considera que o meu lead estava muito mais barato do que eu pago no lançamento que fala de Então, dinheiro. no volume compensa. O volume E compensa. aí você entende qual é o rosto daquele lá, pra ver se vai bater, né? Exatamente. E aí eu construo o lançamento também baseado nisso. Então eu peguei esse cara cruzão ali, falando do problema dele de forma superficial, topão de funil, e trouxe ele para o meu mundo. Os nossos anúncios, eles têm uma estrutura... A maioria deles, né? Tem uma estrutura muito clara, que é, eu começo com a identificação, no nosso caso, uma pergunta que o cara olha e se identifica, vem com uma quebra de paradigma ali, que é uma resposta inicial que o cara que está ouvindo não espera, e aí eu desço esse cara para o meu mundo. Eu trago ele para o meu mundo. Eu tirei ele do mundo dele e trouxe para o meu mundo. No final, eu convido ele para participar do evento. Mas é interessante que tem gente que nem chega no final do anúncio, já fica curioso e já clica. Inclusive, por isso, a minha taxa de conversão da página não é tão alta. No frio, a minha taxa de conversão da página de captura está em 22%. Ô, louco. Sacou? É porque ele não entende, Mas bate eu lá e te- fala, que é isso? E sai. Exato. Mas vou te falar, eu tô rodando num nicho de terapia, lançamento, e é isso. E aí eu tava inconformado. A gente tem que chegar em 60 aqui. Mas aí, a hora que eu comecei a entender contexto, e essa parte que o Cris trouxe, e os anúncios vão na mesma pegada do Elton, envolvente, é exatamente, Cris, isso que você A trouxe. É minoria impressionante, vai ver cara. 50% do anúncio. Né? E os nossos anúncios são longos. São longos, Tem anúncio que tem 9 minutos. Sacou? Tipo assim, velho, a minoria vai chegar no final e ver o CTA, sacou? Então faz muito sentido essa parte que você traz do contexto. E aí você falando até dos números, do que você vai olhando e tudo mais. A gente falou ali dos ponteiros, que tem que ter ponteiros específicos, né? Que vocês têm vários ponteiros. Eu lembro que o Renato trouxe lá. Né? Eu imagino que vocês separam alguns como KPIs mais macros, outros mais micros. Porque também não são todos que vão direcionar. Eu tenho muito a visão de
alguns informam se está bem, outros mostram direcionamento. Eu tenho um pouco dessa visão. E aí, falando de KPIs, trazendo um pouco para esse lado também, Cris, quando você está olhando o lançamento, e lógico que, como você trouxe agora da página de conversão, cada um tem o seu contexto, mas o que você olha de KPIs específicos, ou o que você tem, que você fala, cara, eu gosto de me direcionando desta maneira, né? Porque eu entendo que o Lead Score, ele vira um direcionamento, mas ele não vira um final. Né? O final pode ser o seu, por exemplo, lá o CPA, a taxa de conversão de alguma coisa, não sei. Mas quando a gente fala de KPIs e direcionamentos hoje, né? Como que você vê? E aí eu queria até depois ouvir do Demetrios isso aí, que eu sei que o Demetrios está fazendo muito, tem que pagar a casa dele, então pegou 500 lançamentos para fazer em um ano. Mas eu queria entender você, com a sua visão, essa visão estratégica e do negócio de vocês, que já está muito maduro nesse sentido. Quais são para você os principais KPIs apontadores de um lançamento que a galera pode pegar e falar, beleza, anotei para falar, e como que você usa eles a seu favor, cara? Show de bola. Cara, a nossa estrutura é muito complexa, muito. A gente olha muito dado. E eu ouso dizer que isso é o que possibilita a gente fazer o que a gente faz com tão pouca gente. Então, eu trabalhei eu já tive time de 12 copies. Hoje eu faço lançamentos que faturam múltiplos 8 dígitos e eu tenho uma copy no lançamento. Rapaz, É uma copy para... Uma copy. Ô, louco. Mas por quê? Eu repito tudo, pô. Então, o que ela faz é trocar data, às vezes adaptar alguma coisa ou outra ali para o contexto e pronto. Mas também por quê? Porque eu tenho os dados. Então, eu não fico naquela loucura de, pô, CPL ficou caro. Peraí, deixa eu produzir 527 anúncios aqui. Então, não preciso desse tanto de copy para fazer 527 anúncios, porque eu domino ali os dados. E aí você falou, né? São muitos KPIs. Muitos mesmo. São mais de 30. E a gente não acredita em 80-20. Não existe esse negócio de 80-20. Então, a gente olha para tudo mesmo. Então, cara, eu olho CTR, CPM, Connect Rate, taxa de conversão da página, taxa de entrada no WhatsApp, taxa de resposta da pesquisa, quantidade de faixa A. Eu olho frequência do aquecimento. E aí eu vou analisando. Cada etapa tem os seus dados, sacou? São mais de 30. E a gente olha tudo. Para quê? Para ter a certeza de que está certo. E se um dado não tá bom, eu vou corrigir ele, por mais que os outros estejam muito bons, entendeu? Entendi. E Demetrios, cada você, dono- cara? sobre tomar. KPIs, dados, você vai no mesmo sentido ou não? Nessa mesma linha, porque isso daí dá o direcionamento, mas aí tem que estar muito ligado. Uma coisa que eu vejo a galera errando é olhando só CPL, por exemplo. Isso é o mais comum, mano. É o mais comum. É só olhar o Isso CPL. devia ter ficado em 2017. CPL é cara. consequência, bicho. Esqueceu o Devia ter resto. ficado em 2017 isso aí, Custo pô. por lead é consequência. E, por exemplo, teve uma vez que a gente tinha planejado um CPLY e aí veio mais caro. Mas aí eu considerei correto, dado o contexto, que a tomada de decisão ali foi continuar mesmo que está pagando mais caro, porque o lucro no final vai ser maior se continuar assim do que se segurar, entende? Então tem que ter uma visão um pouco de futuro para entender hoje o que eu vou fazer que vai me deixar talvez não melhor, mas menos pior, vamos dizer. Por mais que o CPL estava, sei lá, mais caro, mas se a gente continuar nesse mesmo nível, a gente vai ter X leads, uma taxa de conversão média Y, não vai ter o ROAS esperado, etc. Mas o lucro na ponta vai ser maior, sabe? Mas E aí no você fim, o teve lucro é o que conta. arriscar. Tipo assim, confiar no seu instinto ali. Ou não, foi nesse baseado caso não em foi dado. só CPL também, sabe? Não foi só, mas é porque estava bem diferente do que planejado inicialmente e o resultado esperado planejado inicialmente não ia se cumprir. Então o que a gente faz? Segura para buscar. Perigoso, mas é perigoso. Mas Isso aí aí é foi- perigoso. Mas aí aconteceu o que a gente previu, que foi não foi o inicialmente planejado, porque por várias questões ali, mas a tomada de decisão foi não manter do jeito que está, né? A gente sempre buscou melhorar, obviamente, não só vamos seguir, né? Mas o lucro no final foi maior do que se a gente tivesse um volume bem menor, entendeu? Entendi. Não, faz sentido total. E eu tenho até uma... na verdade, eu passei por isso, eu falei, cara, vou usar essa premissa. Eu não sei se vocês concordam ou não.
Mas, por exemplo, vamos supor que eu estou analisando ali, né? O CPM, o CTR, Connect Rate, entrada na página checkout, conversão. Beleza. E aí, o meu Connect Rate, ele tá baixo. Eu não estou conseguindo dar conta. E aí, o que acontece? Eu vejo que eu não tenho um time de web designer tão bom. O nosso server é um server meio bosta. E aí, para cobrar aquilo ali, eu vou gastar uma energia muito alta. Só que eu tenho ali um copywriter e um designer que eles são muito bons. Então, eu sei que de CTR, eu sou muito foda. Então, eu falo assim, cara, ok, entendi. O máximo que eu vou conseguir chegar, e eu já me conformei, porque eu entendo o meu time, o meu contexto, é de 60% de connect. Só que ali no CTR, eu sei que eu consigo subir de 1 para 1,5. E essa, aí eu ponho numa balança, faço uma regrinha de 3 bases. Essa compensação, então, vale o esforço ali. Não vou ficar aqui, porque aqui eu vou gastar uma energia ali de uma semana e, de repente, eu não ponho zero energia e ali começa a cair, que eu sei que ali eu posso potencializar o dobro. Então, quando eu vou falar com a galera, eu falo muito assim, cara, encontra quais são os pontos desses 5. Quais você é melhor? Cara, eu sou muito bom. CTR eu jogo pro alto, sim. E eu sou muito bom na página. Mas, cara, Connect Rate, eu realmente não tenho dev, não tenho porcaria nenhuma, não consigo controlar. Então, beleza. Então, põe energia ali. Qual o melhor hoje, e né? como que eles vão compensar. E aí, o Connect, você já vai sempre considerar que ele vai ser 50. E tem um detalhe aí, né? Tem um detalhe que muita gente ignora e é até um pouco polêmico, que é Connect Rate não é só uma questão técnica. Sim. Exatamente. Uma questão de audiência também. Não, e a headline também. Sim. O anúncio conversando com a head, cara. Anúncio conversando com a head. É que um joga pro outro, né? O público. tráfego joga pro designer, aí o designer fala, mas tá bom aqui. Aí fica lá. Exato. É uma combinação, mano. Tem que ter esse olhar, né? Exato. Ô, Cris, e falando de estratégia, você tá aí desde 2012, né? Desde então surgiu muitos estrategistas, o mercado profissionalizou. Como que você diferencia hoje nesse mercado de estratégia? Como você se diferencia? O que você recomenda para um estrategista para ele ser mais bem visto, ser mais valorizado aí dentro do mercado? Para ele ser Christian o estrategista e não só aquele estrategista do corpo. Isso. Não, é o Christian. Nesse sentido. Excelente pergunta. O principal hoje é dominar os dados, cara. Na minha palestra, inclusive, eu falo que se você não quiser ser só mais um dando uma ideia para resolver o lançamento, para você ser o cara que realmente resolve, você tem que fazer tudo baseado em dados. E aí tem que desenvolver uma habilidade de diagnóstico baseado nos dados e tomada de decisão baseado nos dados, né? Esse é um ponto. Mas, cara, eu vejo que o que me tornou foi, lá no começo, não tinha ninguém para fazer o resto. Tipo assim, o negócio estava começando, o mercado estava começando, não tinha stand de profissional, stand de copywriter, stand de gestor de tráfego. Então, eu já fiz um pouco de tudo, né? Era eu, meus 2 irmãos. Em 2013, o meu outro irmão saiu, foi tocar o dele sozinho, ficou só eu e meu outro irmão, e a gente fazia tudo. Copy, página, edição de vídeo, o que fosse, né? Então, esse domínio do todo, para mim, faz toda a diferença na hora de o cara se tornar um estrategista. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um estrategista que é meu braço direito, que, ele veio desse mesmo lugar. Era o Urgência. E, cara, o cara... Ele é 360. Ele é 360. Ele, se precisar, 10 horas da noite, precisamos sair um vídeo que, o gestor de tráfego falou, preciso de um anúncio agora. Ele vai lá e edita fazer um disparo. Sacou? Mano, eu já fiz página no ClickPages. Então, é isso. Eu tava fazendo esses dias ali no Great Pages para cliente. Falei, cara, eu vou ter que fazer porque deu cagada. Cara, você percebe esse padrão de comportamento? Eu ia falar isso agora, mano. Sempre que a gente conversa com caras que a gente vê que hoje são bons, a gente tá falando hoje com o Alex, com o Leandro, passaram pela mesma coisa. Repertório profissional e pessoal é bem importante, né, mano? Cara, e é muito parecido, né? Tipo assim, putz, eu aprendi de tudo. E aí eu consegui me tornar esse profissional. Eu não viro um cara que dá pitaco. Aí vê hoje o cara braço curto lá, você fala, esse aí não vai longe não. Porque, cara, o cara que ele só fez um curso de estrategista. Ele vai virar um cara que dá pitaco. Meta, esse cara só faz meta. A meta é essa. Ele vai ser um cara que dá pitaco em lançamento. Agora, o cara que passou, que entende de tudo,
Eu consigo, por exemplo, eu sei fazer ali programação de banco de... Não sei. Mas você entende, Mas eu critica. entendo e eu consigo criticar. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Cris? E a gente percebe Exatamente. que a pessoa que sabe um pouco de cada coisa, e aí eu não digo que você tem que prestar um pouco de cada serviço e ser um generalistão, não é nesse sentido, Uhum. né? Mas você entender, saber criticar, saber contratar, saber entender e não deixar os outros te passarem a perna nesse sentido, é importante. E é um padrão de comportamento que eu conversando aqui com o Demetrios, com as pessoas, a gente percebe. Os caras que estão grandes, que estão em lugares grandes, que fazem estratégias de lançamento gigantes, todos falam o que você acabou de falar, né? Sim. Então é mega importante e eu, como fiquei muito tempo em empresa, CLT e tal, fiquei muito ali naquele quadrado, fechado é aquilo. Aí eu, de curioso, que ia nas áreas absorvendo um pouco de cada coisa. E quando eu comecei a pegar uns clientezinhos por fora, que o cliente fala, cara, não tenho dinheiro para um web design, para um design, não tenho dinheiro para isso. É você faz? Você fala, tá bom. E no começo você fala, porra, vou fazer tudo isso. Só que é importante você fazer para você entender. Sim. E hoje muito gestor de tráfego já fala, não, o cliente pediu para eu dar uma ideia de conteúdo, já pedi, já Fazer mandei o anúncio, cliente eu não faço, embora. não. Todo lançamento Cara, eu faço no Canva, mano. Todo. Cara, é o seguinte, se você isso, quer pô. realmente crescer, desenvolver e ir para um patamar estilo Cris, é o que você precisa fazer. Lógico que tem cliente que quer abusar, e são coisas Sim. distintas, mas você falar, não, cara, eu consigo criar um anúncio, eu consigo fazer... É isso que vai te desenvolver. Vamos resumir? É o comprometimento com o resultado. Uhum. Boa. Você tá ali não é pra só apertar um botão e sair, deu 6 horas, eu vou embora. Você tá ali comprometido com o resultado, sacou? Uhum. Então, tipo, velho, se precisar, vou fazer um anúncio ali no Canva. Porque, às vezes, o meu time de design não tá pegando a ideia, eu não tô conseguindo passar direito. Vou pegar, vou fazer, nem que seja para eles verem Uhum. o que eu quero para ir pro... Porque, pô, o designer, ele é muito bom em fazer design, mas não necessariamente ele é bom em fazer um anúncio que converta, Uhum. sacou? Uhum. Então, até isso você tem que São saber. coisas diferentes, né? O design também, se eu fosse um designer hoje, eu entenderia de copy, entenderia de Exato. audiência, porque é Exato. isso que vai fazer diferença no design dele, né? Exato. O design, para mim, hoje em dia, o design Tudo ele é não tem que copy, fazer uma resumindo. peça. Ele não tá ali para fazer uma arte. Ele tá aí para criar algo que vai transformar a cabeça de uma pessoa e mudar a vida dela. Para mim é essa a visão que ele tem que ter, porque aí ele entende que tipo assim, mano, vou dar meu pitaco aqui do copy. Não, vou trazer uma opinião embasada no que eu tô vendo, né? Coitado Porque o do cara vai lá copywriter, né, cortando. mano? E- Todo e- mundo fala. e entender da estratégia, cara, porque me pega muito quando, por exemplo, vamos supor que tem que ter banner de CPL2. Você é design, Cris, você já fez 10 lançamentos comigo, você sabe que tem banner de CPL2. Por algum motivo da vida eu esqueci de pedir. E aí você pega e fica quieto. Uhum. Aí a hora que eu falar, galera, banner de CPL2 tá rodando? Aí você fala, ninguém me mandou. Uhum. Tipo assim, porra, cara. Acontece Você tem que ser o demais. cara que levanta a mão e fala, pessoal, eu percebi que ninguém tá falando de banner de CPL2. Vai ter? Eu preciso editar, vai ter ou não vai? É esse design que a galera espera. E aí cai de novo no comprometido com o resultado. E não só em fazer seu trabalho. Pô, por quê? Porque o cara tá comprometido com o resultado lá no final do lançamento, sacou? Então, ele sabe que tem que ter o banner do CPL2, ele vai levantar a mão se não pedirem para ele. Por quê? Porque ele está comprometido com o resultado. E aí, isso também vai para um outro lugar, que é mais comportamental, que é, pô, não gosto de você. Mas, cara, eu não gosto de você. Mas você é um excelente profissional, senão você não estaria aqui. Então, tipo, preciso disso, tô pensando nisso, o que você acha? Então, profissionalmente, a gente lida muito isso é bem. ética. Pra quê? Pra ter o resultado. Não crio birrinha com um cara que eu não gosto só porque eu não gosto dele, sacou? Pô, tô isso comprometido daí com o é muito resultado. ruim. Eu fiz até um vídeo disso, porque o cliente, né, quando tem a briga, por exemplo, marketing comercial e CX, Exato. o cliente ele não tá vendo a equipe, ele tá vendo a empresa. Uhum. E a partir do momento que tem a briga de equipe, assim, essa coisa de não gosto, e aí isso reflete, cara, o cliente percebe, é perceptível. O cliente é igual quando o expert não quer gravar anúncio, ele grava, Sim. não quer. Mas se ele não quer gravar e gravou, você sabe, o cliente ele vai perceber, ele vai falar, que bosta. Sim. Nossa, eu também não quero ver. Total. É exatamente isso, Cris, que você trouxe. Você vê, lá na empresa, cara, a gente tem uma cultura de resultado muito forte, né? E, bicho, eu tenho uma reunião semanal com os líderes do comercial e, velho, a gente é brother. A gente, tipo, junto. Tá junto. É, os dois comprometidos com o resultado. Não eu comprometido com o meu resultado e ela com o dela. Sacou? São os dois comprometidos com o resultado final. Então,
Ontem, por exemplo, a gente fez o Ponto Cego, que é uma imersão de um dia que a gente faz para vender a Aliança Divergente, que é o produto principal. E aí eu fiquei o dia todo, né, no evento ali e tal, direcionando, foi excelente. Chegou no final, eu pude ir embora para casa. Não, eu fui lá no comercial, trocar ideia com a líder, falar, e aí e tal, ela tava toda animada, porque tava muito bom. Videozinho de ensino. Videozinho, falei com o time no megafone, sacou? Porque, pô, eu precisava estar ali? Não precisava. Uhum. Mas eu fui lá, por quê? Porque a gente está comprometido com o resultado. Ô, Cris, queria trazer uma pauta aqui, Rodrigo também, sobre IA, né? Porque a gente falou sobre copy, principalmente, que é bem importante, mas hoje existem muitas IAs que fazem alguma coisa que o copy poderia fazer, né? Algum anúncio, alguma construção de algo. Aí eu te pergunto, você acha que isso pode impactar os profissionais? Essa é uma pergunta. E vocês estão usando alguma coisa de IA lá dentro do Elton? Que você pode compartilhar? O Renato é viciado em IA. Eu acompanho, eu amo acompanhar as stories dele quando fala de IA para comercial. Ele é viciado em IA. 10. Então a gente tem IA. Pra você ter noção, ele fez um concurso que ele pagou R$1.000 por cada agente que o time criou para ajudar no dia a dia. Então, Legal. tipo assim, pô, o cara de RH Forçou o cara. criou um agente para ajudar ele a triar os currículos. Recebeu Porra. R$1.000, sacou? Por quê? Porque, pô, isso otimiza a operação, velho. O quanto você economiza acelerando o processo do seu operacional ali com a IA, que vai Pensa fazer um mais, trabalho, né? às vezes, É. muito melhor, Uhum. né? Se o cara souber direcionar. Então, pô, a gente é tarado em IA lá, né? E sobre o que você perguntou do profissional, né? Cara, o profissional que não souber IA, não souber usar, não souber mexer, ele já pode esquecer, sacou? Já pode esquecer. Esse cara precisa aprender a usar a favor dele. E aí, esse cara que sabe usar bem, ele é tipo um turbo no carro, sacou? Uhum. A IA, pra mim, é isso. Você liga o turbo e vai. Se você for ruim de dirigir, você vai bater o carro. Se você for... Já tá virando clichê, mas é isso. A IA não vai substituir ninguém. A pessoa que sabe dominar ela vai substituir a que não sabe, né, Exato, Cris? é isso. Eu vejo muita oportunidade em automação, mano. Em análise de números, né? Tipo assim, aquela primeira leitura rápida. Sim, pra você ter noção, lá no comercial, a gente tem um IA, por exemplo, que ela escuta a ligação e analisa o script do vendedor. Dos Então, se ele, caras. por ponto, se ele foi bom ou se não foi, dá um feedback, ó, podia melhorar aqui, sacou? Então, esse é um exemplo. Aí tem a IA, é a IA de análise. Aí tem a IA que usa para CSDR, que está em teste. Então, tipo, tem IA para Você tudo pode ali. pegar, cara, você pega ali nessa clusterização no lead score, a IA vê que o cara é A premium, a IA já puxa ele, manda uma mensagem, dependendo da resposta dele, já conecta com o vendedor, já vende antes do carrinho aberto, sabe? Então tem muita coisa nesse sentido. E, Cris, a gente vai indo aqui pro nosso momento final, mas antes, cara, o Cris tá se aventurando, Demetrius. Ah, é? Fazendo o quê? O cara é aventureiro, Ficou rapaz. assustado, cara. Você tá pensando o quê? Você acha que o Cris é conformista? O cara é aventureiro, o cara põe as caras ali. E o Cris, agora ele tá com uma agência, né, Cris? O Cris, junto com o Johnny, que também trabalhou conosco, eles estão com uma agência, aí explica melhor, mas é uma agência de marketing focada para psicólogos, Cris, como que é? Show. Vamos lá. Cara, na minha trajetória, os principais clientes que eu trabalhei foram na área de desenvolvimento humano. E eu sempre era o cara que criava as narrativas, que criava o mecanismo. Então, eu me especializei muito nisso. Eu sou muito bom em olhar para dados, mas, cara, eu sou muito bom em fazer mecanismo, em fazer narrativa, em fazer contexto. E aí, o que a gente fez? Falei, pô, por que não usar toda essa experiência para abrir uma agência de negócio local, que não vai me ocupar tanto, não vai tirar tanto o meu foco aqui do meu principal, que é atender o Elton, e vai dar ali uma segunda renda, vai funcionar, vai ser bom. E aí eu tenho um sócio, que é o Johnny, que toca isso, toca esse operacional, toca ali o dia a dia. E aí, então, a gente está com essa agência, né? Aí eu falei do histórico, né? Alguns clientes que eu já atendi aí nesse mercado desde 2012, né? Então, o Elton, o Wendel Carvalho, a Karina, o primeiro vídeo de vendas da Karina, vendeu para mais de 60 mil
alunas, né? Fui eu que fiz ali com ela. Então, Tatiane De Angela, o primeiro 6 em 7 dela foi eu que fiz. Marcelo Germano, do EAG, ele usou meu lançamento um tempão ali, foi um dos primeiros 6 em 7 dele também. Enfim, então eu adquiri uma expertise muito grande aí. Roberto Navarro, Márcia Belmiro, que é da área de coaching. Fui do Mastermind Instituto Brasileiro, no Instituto IBC. Brasileiro de Coaching, fui do Mastermind do Jerônimo Temel. Então, tipo, o meu background é todo desenvolvimento humano. Porque aí vem outra curiosidade sobre mim. Eu queria ser terapeuta, palestrante, coach, né? Eu tinha essa vontade interna ali de ajudar as pessoas. E hoje acabo fazendo isso levando o Elton. Indiretamente, levando o Elton para mais pessoas, né? Então eu peguei e aí falei, cara, vamos tá nessa onda, né, de criar agência de negócio local, agência nichada, então tem um monte de gente atendendo dentista, um monte de gente atendendo médico. E, pô, por que não atender os psicólogos? Aí a primeira coisa que vem, né? Pô, mas psicólogo não tem dinheiro. Todo mundo falou isso. Falei, não, cara, mas tem o psicólogo que tem dinheiro. E aí, inclusive, a gente criou a nossa narrativa com base nisso. Cara, é um absurdo um psicólogo ganhar menos de 20 mil reais hoje. É um absurdo. Por quê? Pô, esse cara tá tratando os maiores problemas da humanidade hoje. Porque, pô, a medicina tá muito avançada. É muito simples hoje você, a não ser salvos em casos extremos, você curar uma doença ali, enfim. Tá muito avançado, né? Então, o psicólogo, para mim, hoje, ele, e cada vez mais, ele vai ser um dos profissionais mais importantes Vai aumentar a demanda cada vez mais, né? Exato. Total. Psicólogo, terapeuta. Total. Por quê? Terapeuta muito. Porque, bicho, muito. com Rede ascensão social, de IA, rede social. o que vai acontecer? O quanto a vida do meu filho, por exemplo, vai ser muito mais fácil do que foi a nossa, que já foi muito mais fácil do que foi a dos nossos pais, e o quanto isso afeta. Muito mais ansioso, cara. Muito mais Realmente ansioso, muito mais se muito ansioso. mais compara informação. muito, né? Massa. Então, tipo assim, esse profissional E vai aí vocês ser fazem essencial. tudo do zero? Vocês constroem tudo, faz lançamento? O que é? É focado em trazer clientes. Trazer negócio cliente. local. Negócio Isso. local. Então, é botar o Vocês paciente constroem na frente do cara. página, faz tudo. Faz tudo, desde a construção da narrativa. É o Johnny Ninja do design, Cris Ninja da narrativa. Pronto, Nossa, cara. que Juntou legal. os dois ali. Tá, E, mano, tá animal. uma última pergunta aqui. A gente viu... O que você acha sobre o futuro do mercado de lançamentos, né? Você que está aí desde o início. Porque lá no começo era uma vez por semestre, era 2 vezes por ano, lembra? Eram os workshops, masterclass, semana. Aí foi se reinventando, entrou o WhatsApp, ligação. Aí começou a surgir muitos lançamentos, metodologias ali, né? Você passou por tudo isso. O que você enxerga, na sua opinião, sobre as tendências? O que você acha que são as premissas que vão permanecer? Mas o que as ferramentas vão trazer, que você imagina aí? Cara, eu sou meio polêmico nisso. É. É porque, pra mim, bicho, o que funciona é arroz com feijão, velho. Até hoje, eu uso basicamente o que eu usava lá atrás. O que mudou? As ferramentas. O que for mais fácil de ferramenta, beleza, a gente vai usar. Mas a premissa por trás é a mesma. Botar um monte de gente junto num lugar para eu falar para ela, ó, você tem essa oportunidade aqui que você não estava enxergando. Isso aqui é mais incrível do que você estava pensando e O caminho para... e esse é o caminho. E aí aqui quebra toda a objeção. Vem desde o marketing das agências tradicionais. Eles falam, o lançamento era a promoção que eles faziam. Juntava pessoas, falava sobre aquilo e abria oferta. Então, tipo, bicho, a premissa é a mesma. O resto é frufru. É isso, não se preocupa, tenha domínio da premissa e se adapte. Exato. E arroz com feijão, velho. Arroz com feijão. A gente faz múltiplos 9 dígitos, não, né? A gente faz 9 dígitos por ano. Arroz com feijão. Ó, se Muito o cara, eu sei, eu vi na palestra quais são os números que eles vão ter. E não é um absurdo no mau sentido, mas é um absurdo enorme, de gigante. É maior que 99% do mercado. Então, se o Cris faz esses números e tá falando isso, é isso mesmo. Pode acreditar, né, Cris? É o arroz com feijão detalhado, baseado em dados. Né? Boa. Isso é importante. Cara, Cris, te agradecer, cara. Primeiro a gente vai chegando ali no final. Primeiro te agradecer, cara, pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu sei que sua agenda é corrida e você tem o seu filho, tem sua esposa, tem que dar atenção
para a família, para vir aqui conversar com a gente. Que eu já te falei, você é um cara que eu acho você nota 10 no que você faz e como amigo também. Então, você é uma pessoa nota 10 profissional e pessoal. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí. Eu acho que dá para um dia ter um podcast de umas 3, 4 horas com o Cris, que eu acho que tem assunto tranquilamente, né? E é isso. E, cara, já deixa aqui onde as pessoas acham Christian, a sua rede, a da sua agência também, deixa as suas redes aqui, ou seu e-mail, ou o seu bip, telefone, o que você quiser. Fala aqui pra galera como o pessoal te encontra, cara. Show de bola. Em primeiro lugar, obrigado, Rodrigo, obrigado, Demetrios, aí pelo convite. Realmente o que você falou, cara, tive que negociar com meu filho lá, porque hoje é domingão, né, o dia da gravação aqui, então negociei com ele, falei, ó, vou ter que ir lá hoje, mas quarta-feira de manhã, papai fica com você. E então, obrigado pelo convite. E, pô, foi da hora, curti muito estar aqui. Realmente, acho que dá um papo de 4 horas aí, se deixar. E espero voltar mais vezes. Com certeza. Boa, obrigado, com certeza, mano. Cris. Valeu aí. Foi uma honra falar com você. Fala suas redes sociais. Vamos lá. Então, para me achar lá no Instagram, é @Christian Borges. O meu Christian é meio diferente. É CHRY. É tipo do Christian Ralph. Se jogar Christian Ralph no Google, é daquele jeito que escreve. Então é @Christian Borges. O Instagram da agência é @Prime Digital. E para quem ficou curioso da teoria da permissão, é só seguir @Elton Euler. Né? boa. E é isso aí. Valeu. Obrigado. É isso. Mais alguns recados? É isso, Não, cara. Ah, tá. As planilhas, pô. Você que é gestor de tráfego, a gente deixou aqui um link para você pegar as planilhas, já são as planilhas prontas para você performar, para usar dados. A galera vai falar: caraca, esse cara é muito foda, olha o que ele colocou no time. Pega essas planilhas, implementa, o link tá aqui embaixo. Se você quer contratar Demetrios e eu pra gente fazer consultoria, pra gente fazer o tráfego, pra gente treinar seu time, tem um link, preenche o formulário também que a gente entra em contato com você. Aqui embaixo vai ter nossas redes, vai ter a do Cris, vai ter a da agência do Cris também. É só você clicar lá. Comenta aqui, fala sua opinião, traz seu feedback, curte também o vídeo, segue a gente aqui no YouTube, no Instagram também, que isso fortalece e nos motiva a produzir cada vez mais, né, Demetrios? É isso, galera. Obrigado Fechou? por esse episódio. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.